Olá, meus queridos alunos. Iremos iniciar aqui agora a nossa aula de História do Caderno. Vocês que não estão tendo aulas remotas, aulas virtuais comigo, que estão com caderno, eu estou abrindo aqui um PDF para mostrar para vocês virtualmente aqui o conteúdo do caderno que vocês têm aí em mãos, para que a gente possa visualizar aqui o conteúdo e que eu fale com vocês a respeito da primeira aula. Bom, aqui no caderno vocês vão ver lá, a partir da página 3, é porque vocês estão com ele aí impresso, né? Estão com ele em papel. Eu estou fazendo aqui na modalidade virtual para poder fazer esse vídeo aqui para vocês compreenderem melhor. Então, aqui na unidade 1, lá no caderno, está escrito assim: o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise. Então, vai ser esse o conteúdo que parte na primeira unidade, né? Então, aqui nessa primeira parte do caderno, fala um pouco da competência, do que a gente vai fazer aqui e que só nos interessa essa competência 1 aqui para o primeiro assunto que a gente vai estudar, que é a Revolução Industrial. Então está escrito aqui, ó, no 1, aqui em cima: compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços, para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. Então, visto isso que a gente tem que entender, a gente vai agora estudar o assunto mesmo em si, que é o primeiro, que é a Revolução Industrial. Então, vamos descer aqui, que a gente vai ver aqui, ó, no nosso primeiro tema está escrito: tema: a Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Então, vamos lá. Aqui, essas fotografias, elas são bastante interessantes, elas estão aí também no caderno de vocês, porque elas trazem aspectos, né, do panorama do que foi a Revolução Industrial, que é o nosso primeiro assunto. Eu vou falar aqui o que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um acontecimento de grande importância para a história por conta de que, na Inglaterra do século XVIII, alguns cientistas começaram a pensar, a desenvolver máquinas que fossem capazes de substituir o trabalho manual humano. Por que eles faziam isso? Porque eles queriam diminuir as despesas com o salário das pessoas. Então, eles provocaram essas mudanças, né? Criaram máquinas que permitisse que o trabalho humano fosse substituído por elas. Então, aqui nessas gravuras, vocês vão ver o seguinte: aqui vocês vão ver uma paisagem da Inglaterra já em transformação. Você vai ver que é uma paisagem enegrecida, né? Tá em preto e branco, com algumas chaminés aqui ao fundo, né? Com uma transformação já muito grande da natureza, porque era um lugar de campo, um lugar agrário, um lugar que tinha muito verde. E agora, a partir daqui, começou a aparecer o aspecto industrial. Na figura 2, como vocês estão vendo aqui, já mostra de novo também a Inglaterra com suas chaminés aí das fábricas, né? As fábricas trabalhando aí em pleno vapor na época da Revolução. Aqui vocês vão ver dentro de um galpão industrial as pessoas trabalhando, né, no desenho aí, no tear mecânico. Por quê? O tear mecânico, porque essa foi a primeira máquina de produção, porque a Inglaterra ela queria que se produzisse muito roupa, a demanda na época era de tecido para fazer roupa, né? Então a máquina que processa a lã de carneiro para fazer o tecido, né? E o algodão também da roupa. Aqui, gente, vocês vão ver o aspecto social do que aconteceu na Inglaterra na Revolução Industrial, que foi a condição do trabalhador. O trabalhador passou a ganhar salário e os salários eram muito baixos, porque não tinha dinheiro suficiente para
eles se alimentarem. Então eles trabalhavam nas fábricas, muitas vezes o próprio país era quem dava essa alimentação a eles. Então um dos aspectos que se aborda muito é o problema social entre os trabalhadores na época da Revolução Industrial. Então a gente vai descer aqui um pouquinho. Tem uma charge muito interessante, que é essa aqui. Eu vou ampliar agora para a gente acompanhar aqui a charge passo a passo, porque esse passo a passo aqui nos diz o que foi o acontecimento em si, para vocês terem uma ideia, para depois vocês poderem ter condição de fazer o exercício que eu vou mandar em PDF para vocês responderem com uma visão mais ampla sobre o assunto. Então aqui, ó, o tema está dentro de idade contemporânea, como vocês estão vendo aí, século XVIII. Logo embaixo o assunto é Revolução Industrial, que é uma revolução também econômica e social. Então vamos lendo aqui, ó. Muda modos de produção e distribuição de riquezas, altera a organização do trabalho. Então vamos ver como eram esses modos de produção de antes. Gente, o primeiro modo de produção foi o artesanato. Antes da Revolução Industrial, que a máquina passou a trabalhar, tudo era feito à mão, de forma artesanal. Veja que o trabalhador está aqui sozinho, isolado, ele dentro do seu lugar de ofício. Aqui há um serrote, um martelo, os materiais que ele trabalhava, Então aqui está dizendo, o produtor era independente no seu sistema doméstico, ele era sozinho. Então logo em seguida vem aqui o uso da manufatura, que vocês já vão ver que tem uma máquina aqui, já tem uma pessoa fazendo um outro tipo de trabalho, uma pessoa também cá, Então houve uma divisão social do trabalho. Aqui no artesanato, como a gente viu antes, ele era independente. Aqui ele já tem que trabalhar com outras pessoas. Logo em seguida, gente, aqui vem o sistema fabril, que é o que a gente está tratando, O sistema de fábricas. Veja que aqui tem uma parafernália de parafuso, de coisas, O uso da máquina, a divisão do trabalho, o trabalhador fica sozinho, uma esteira vai passando com os produtos para ele mexer, Há então uma alienação do trabalhador. Ele é um especializado, ele trabalha apenas num determinado ponto da fabricação. O nome disso aqui é chamado linha de montagem. Aqui embaixo a gente vai ver agora as razões da Inglaterra ter saído na frente nesse episódio histórico chamado Revolução Industrial. Razões do pioneirismo inglês. Então o que foi que houve? A Inglaterra tinha muito, como vocês vão ver aqui, carneiro para produzir lã. Só que esses carneiros eles eram criados por particulares. Então houve uma lei chamada Cercamentos, como vocês estão vendo aqui, que liberou essa produção para que a nação da Inglaterra tomasse conta. Então o que foi que houve? Houve uma migração do campo para a cidade. Veja que êxodo rural, cidade, as pessoas saíram do campo e foram morar nas cidades e viraram mão de obra barata nas fábricas aqui, a fábrica com chaminé, E houve também muita concentração de terras na mão do poder do Estado. A Revolução Industrial também ela fez uma movimentação política grande, Eles montaram a monarquia parlamentar, como vocês estão vendo aqui, com a burguesia no poder. Aqui embaixo dessa charge a gente vai ver características gerais da Revolução Industrial na Inglaterra, Aqui está dizendo, em 1780, onde ela começa, a primeira Revolução Industrial, que foi na Inglaterra, aqui vocês vão ver, ela foi baseada no carvão, a vapor e o ferro, porque o carvão é o combustível que utilizava as máquinas naquele momento, ainda não tinha gasolina, nem petróleo. Então fazia-se o vapor, utilizava o vapor para poder fazer pressão na turbina da máquina e ela funcionar. E muito ferro também para fazer. Já em 1870, na segunda Revolução Industrial, ou seja, quase não 100 anos após, é chamada a segunda Revolução Industrial, que já foi sim a do petróleo como combustível, eletricidade, aço e alumínio, Então foi uma revolução mais ampla, já pegou aqui não só a Inglaterra, mas sim o Ocidente Europeu, como vocês estão vendo aqui, os Estados Unidos da América e o Japão.
Em 1970, olha, veja que já é século passado, já está bem próximo da gente. Existe a terceira revolução industrial, que a gente está vivendo ela ainda em pleno vapor. Alguns dizem que a gente está na quarta revolução. Tudo bem, porque a quarta revolução é a tecnológica, do celular, das coisas virtuais. Mas a gente ainda também está vendo muito, ainda está vivenciando muito dessa terceira revolução industrial, que é a era da globalização, como vocês estão vendo, né? Aqui da energia nuclear, das telecomunicações e da informática. Gente, então é isso. Esse vídeo aqui não pode ser muito longo porque eu vou ter que disponibilizar ele em WhatsApp. Então vocês viram aqui nessa charge, essa charge está lá no livro de vocês, no caderno que vocês têm em casa. Eu já expliquei aqui passo a passo o que foi que aconteceu, né? O primeiro assunto é Revolução Industrial, depois vai ter outras aulas dos próximos assuntos e eu vou mandar para disponibilizar para vocês um texto com as questões para vocês fazerem no caderno, tá bom? Aqui viria logo em seguida umas questões sobre o assunto, né, da Revolução Industrial, chamada de Resolvendo os Desafios da Trilha. Mas essas questões, como eu disse a vocês, eu não vou utilizar aqui nesse caderno, eu prefiro usar um texto mais amplo e prefiro trabalhar com vocês por PDF. Tá bom, gente? Então a gente falou sobre o nosso primeiro assunto. Vou mandar as questões para vocês. Vocês vão fazer. Roberto vai me disponibilizar isso depois pronto, respondido por vocês para mim fazer a correção. Então é isso, gente. Até a próxima.